trabalha sobre o comportamento e a resistência de perfis enrijecidos formados a frio com a interação distorcional global. Bem, vou começar aqui bem rapidamente sobre a estrutura, como eu vou mostrar para vocês a apresentação. Vou começar falando um pouco sobre alguns conceitos e relevâncias sobre a interação, falar um pouco sobre o método das faixas finitas, que posteriormente será utilizado para um programa com interface gráfica, que através desse programa a gente vai utilizar as imperfeições para jogar dentro do modelo de elementos finitos. E posteriormente vou mostrar para vocês um estudo com as variantes das imperfeições iniciais que vêm do programa. Bem, vamos começar aqui rapidamente sobre os conceitos. O gráfico está um pouco poluído, mas o que eu quero mostrar aqui para vocês é o seguinte. Nesse detalhe aqui, digamos, esse aqui é um exemplo de um perfil com uma forte interação VG. É um perfil enrijecido. Para esse detalhe aqui, a gente tem o global puro, o local puro e o distorcional puro. Se a gente tirar esses modos puros, a gente vai ter aqui os modos superiores. São os modos superiores. Aqui é o modo em comprimento distorcional, aqui é o global. Só que se a gente procurar aqui nesses modos superiores quais são os modos, a gente consegue observar o seguinte, que aqui o global ele continua em modos superiores e o distorcional também. Só que o que acontece? Aqui é o que a gente acredita que acontece o true interaction. E para comprimento distorcional, a gente define que aqui pode acontecer interação secundária global. E aqui, para comprimento global, a gente fala que acontece interação secundária distorcional. Bem, agora vou mostrar para vocês rapidamente como é que é o método das faixas finitas. Não vou entrar em detalhes da formulação, mas basicamente, o método das faixas finitas, você discretiza um elemento em faixas, em vez de elementos como elementos finitos. E nesse eixo longitudinal a gente usa funções em séries trigonométricas. E para cada faixa dessa a gente tem 4 graus de liberdade por linha nodal, um total de 8 graus de liberdade. E basicamente para formar as matrizes de rigidez elástica e a matriz geométrica, a gente forma ela por dois mecanismos. O mecanismo da membrana, que é o estado plano de tensão, e pelos de flexão. Eles são desacoplados, ele bota na diagonal da matriz. E assim a gente forma as matrizes globais por um somatório entre os termos de meia onda e pelas quantidades de faixas. Passando aqui. Só que essas matrizes de rigidez elas são apenas para um tipo de comprimento. Para cada comprimento a gente resolve um plano de alto valor generalizado, que a gente encontra os modos de formagem, e aqui a gente determina a curva de assinatura. Sendo que para determinar essas curvas de assinatura a gente resolve esse problema de alto valor para tantos comprimentos possíveis. Bem, aqui é o programa que a gente desenvolveu com a interface, o MATLAB. O programa basicamente você insere as coordenadas do perfil. Aqui a gente tem os elementos, a gente bota a numeração dos elementos, bota as conectividades e bota a espessura de cada elemento. Aqui a gente bota as propriedades do material anisotrópico. Aqui a gente bota o carregamento, no caso, compressão uniforme, ou a gente pode botar flexão também. Aqui a gente tem as condições de contorno. Atualmente só tem simplesmente boiado e engastado. Já está sendo implementado mais 3 condições de contorno. Aqui a gente bota os termos de meia onda. Aqui a gente coloca os comprimentos. E aqui tem um plot, no caso, que é dinâmico, que é de acordo com as coordenadas. E aqui a gente inicia a análise. Bem, aqui tem uma animação mostrando como é que executa, aqui usou o programa. O programa vai te dar a curva de assinatura com as cargas críticas. Aqui você muda ao longo do comprimento, o modo. Aqui você varia o comprimento, variando ao longo da curva de assinatura. Você pode mover aqui, ou você pode clicar aqui. Aqui você insere os modos superiores, já aparece aqui automático, modo superior, quarto modo superior. Aqui você sobe para os modos, e sempre mudando automático. E aqui a gente consegue ver o modo em 3D. O modo em 3D vai aparecer um gráfico de cores, mostrando onde tem o maior deslocamento. Lembrando que isso aqui é normalizado, sempre o maior deslocamento a gente normaliza como 1. E aqui está sendo amplificado para mostrar melhor como é que é o modo. Bem,
aqui a gente fez o programa e agora a gente tem que validar o programa. A gente usou 3 outros tipos de métodos para validar. A gente validou em relação ao Custom, que é outro programa que utiliza métodos faixas finitas, o GBT, que é outro programa, só que usa liga generalizada, e elementos finitos. Observe que métodos elementos finitos obteve um erro relativamente grande, 3%, só que foi para comprimentos menores, sendo que o nosso modelo de elementos finitos não vai ser utilizado para esse tipo de comprimentos, só para comprimentos maiores, que é onde vai ter nossa interação, que basicamente foi onde que teve os menores erros. Observe também que comparando com o seu FCM a gente teve menor diferença, praticamente 0, e com o GBT também, muito próximo de abaixo de 3%. E observe também que o tempo de performance do algoritmo do programa que a gente fez é cerca de 1 minuto, mais rápido que o seu FCM, é muito mais rápido que o GBT, e claro, em comparação com elementos finitos, não tem comparação, é muito mais rápido. Aqui a gente tem a comparação dos modos, basicamente é o mesmo modo, sem nenhum problema. Bem, agora falando sobre como é que eu fiz o elementos finitos. Basicamente a gente usou eu usei Shell 281 porque quando eu estava modelando eu percebi que aparecia elementos triangulares. Então o Shell 281 ele vai me dar a garantia de que quando aparecer elemento triangular não vai me dar problema em relação à solução, porque ele tem mais pontos no elemento. O elemento 5x5, aqui a gente considerou engastado, a carga é uma carga pontual do centroide, o material vai ser bilinear e as imperfeições iniciais, como eu disse, vai vir do programa. E as imperfeições vêm do programa, insere como keypoints, gera as áreas e depois gera a malha automática. Bem, aqui validando, a gente validou de 2 formas. A gente pegou uma coluna que se comportava somente com o modo global e a gente validou com uma coluna só com distorcional, assim, eles puros. E aqui a gente percebe, para esse autor aqui, ele fez o experimento e fez o modelo numérico. O nosso modelo numérico ficou muito próximo do modelo numérico dele. Para esse exemplo aqui. Que foi uma coluna que foi modelada lá no laboratório, uma coluna que apresentou o modo distorcional. Observe que foi bem parecido com o nosso modelo. Aqui também mostrando o comportamento longitudinal, mostrando que tem 3 meias ondas, como também foi no experimento. Aqui tem um modelo de material e aqui tem as cargas ficaram muito próximas. Bem, agora, já que a gente já modelou os 2 programas, modelamos programas de faixas finitas e nosso modelo já está calibrado, a gente vai fazer uma combinação modal. A gente pegou uma coluna, aquela coluna do começo que eu mostrei para vocês, no comprimento de 1850, que é onde é o True Interaction, e a gente pegou o primeiro modo e o segundo modo. Observe que as cargas críticas são bem próximas. Então, a gente acredita que vai acontecer interação. Para esse primeiro modo, a gente tem 89% de global. Essa participação modal a gente tirou do Custom, porque o nosso programa não faz participação modal ainda. E aqui no segundo modo a gente tem 95% de distorcional. Então, como é que a gente fez essa combinação? Variando do global para o distorcional. A gente pode fazer uma analogia com o círculo trigonométrico, onde para o ângulo θ igual a 0, a gente tem puramente imperfeição L sobre 1000, que é o global, e quando a gente tem θ igual a 90, a gente aplica a imperfeição 0,94 de T, que foi um autor lá de Lisboa, o Camondin. Eles fizeram um estudo usando essa imperfeição e a gente utilizou mesmo. Também tem um artigo do Schaefer, de 98, que ele fez uma pesquisa que cerca de 50% das colunas que eles ensaiaram tiveram esse tipo de perfeição. Bem, agora, esses são os resultados desse modelo que a gente fez, variando esse θ. A gente observa que aqui o comportamento da resistência em relação ao θ obteve um comportamento cíclico, mas, entretanto, você observa aqui que a carga variou muito pouco, mas o importante destacar isso daqui é que tem um comportamento cíclico. Aqui a gente tem um GIF animado variando de 0 a 180, qual foi a deformada na carga última. Dá para ver claramente o movimento cíclico, onde aqui você tem, quando chega a deformada máxima aqui, a gente tem o modo distorcional, quando está no meio é o global. Aqui tem a carga última versus o deslocamento. Observe que para puramente global e para distorcional a gente tem comportamentos totalmente diferentes. Quando a gente combina os modos, a gente tem comportamentos intermediários a eles.
Bem, aqui já é um resultado que a gente teve além do que a gente postou aqui para pesquisa, que a gente só botou para o artigo esses resultados aqui. Então a gente aumentou o FY, no caso a intenção de escoamento, para a gente ver o que ia acontecer com a carga última. Para esse caso aqui, a gente tem que PY sobre P crítico, ou seja, FY sobre a tensão crítica, que é 0,7, a gente teve que a menor foi para puramente não, o segundo modo, era distorcional. Quando a gente aumenta o FY, deixa a coluna mais elástica, a gente percebe que a 45 graus, que é quando eu tenho metade de modo 1 e modo 2, a gente obteve a menor carga última. Quando a gente deixa a coluna mais elástica, a gente percebe que o global, que no caso θ igual a 0, que esse é o global, a gente teve a menor carga última. Quando a gente deixa a coluna ainda mais elástica, o global também se mantém como menor, e quando fica elástica também. Para esses dois casos aqui, a gente não conseguiu fazer θ igual a 90 distorcional, porque não convergiu o nosso modelo numérico. Bem, finalizando, eu mostrei que o programa tem uma precisão ótima e tem uma performance bem melhor do que os utilizados atualmente. Ok. A gente conseguiu calibrar o modelo pegando as imperfeições do programa que desenvolvido, o FSTR. Ainda a gente percebeu que teve um comportamento cíclico da coluna quando a gente variou o θ. E, finalmente, a última conclusão foi que as imperfeições globais elas dão a menor carga última para o caso das colunas mais elásticas, e para colunas menos elásticas, a combinação das imperfeições é que dá a carga última. Por que isso é importante, essa conclusão? Porque a partir daí a gente vai conseguir modelar a interação DG utilizando o tipo de perfeição, que aí a gente vai utilizar global, porque elasticamente, quando a coluna fica mais elástica, a gente pode desenvolver o DG. Bem, gostaria de agradecer o Programa de Engenharia Civil, as agências de fomento FAPESP, CNPq, a COP e a UABEST, e obrigado a todos.